graça, irmãos. Gênesis capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Bom, em primeiro lugar, essa questão é bastante interessante, porque esse anjo caído, nós não sabemos o nome dele. Esse nome, Lúcifer, devido às traduções de anjo de luz para os nossos dias, e eles colocam esse nome Lúcifer. Mas na realidade não é esse nome. E o mais interessante é que Jesus, ele coloca esse apelido nesse anjo devido à cultura judaica ter passado por uma influência do zoroastrismo enquanto esteve ali no cativeiro. E Satã era um deus do zoroastrismo. E Jesus usa esse nome para figurar esse anjo caído, para simbolizar sendo esse anjo adversário das vontades de Deus, do povo de Deus. Não de Deus, porque Deus não tem adversário. Para ser considerado adversário tem que ser a altura e tem que ter chance de vencer. Então ele é adversário das nossas almas. Esse anjo caído perdeu a identidade. Quando sai do céu, ele perde a identidade. Então Deus não se dirige a ele mais com aquele nome daquele querubim ungido que ele tinha antes de cair. E quando foi escrito o livro de Gênesis, o escritor, que muitos dizem ser Moisés, outros dizem ser os sacerdotes, esse escritor não tinha esse nome. Como nós também não temos esse nome até hoje. Então ele figuralizou esse nome colocando serpente. Colocando serpente. Como que ele ia saber esse nome? Portanto, ele simboliza como serpente. Perceba aí, nós acabamos de ler. E Deus dá a sentença à serpente dizendo que no final o Filho do Homem pisaria sua cabeça. Está claro que é Satanás, esse personagem. Agora, há muitos debates, fique sempre com a sua opinião, mas está bem claro que foi uma simbologia. Agora, o que é bom a gente entender? Deus ele não taca indireta em ninguém. Há alguns pregadores que dizem assim, mas Deus estava querendo dizer, não, Deus não precisa tacar indiretinha, dar indireta em ninguém, ele fala o que tem que falar na cara. Deus não tem medo de ninguém, então era o próprio inimigo. E um versículo chave que define tudo isso, se você não quiser entrar em detalhes e ter uma resposta definitiva só pela Bíblia, está na Bíblia. Onde está na Bíblia? Vamos lá. Em Apocalipse, vamos analisar Apocalipse 20, versículo 2. Apocalipse 20, versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, aí vai dizer, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então acabou. A própria Bíblia interpreta ela própria. Apocalipse 20, versículo 2. Ele prendeu, aí vem os nomes, as simbologias que ele teve durante os tempos. 4 nomes. Dragão, a antiga serpente, que é o que nós estamos aqui falando, que é o diabo, 3. E Satanás, 4. Está bem claro aqui. O dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás.
Amém? Então, analise, estude e comprove. E tire a sua própria conclusão. Fique sempre com a sua opinião. Nós estamos aqui deixando esse tema para a gente estar estudando, mas é interessante falar sobre isso. E, ao nosso ver, não havia serpente alguma, não havia nenhum animal. E uma questão clara, que eu deixo para os irmãos analisar também, é que Deus não é injusto. Se fosse a jiboia, por que a cascavel rasteja? Se fosse a cascavel, por que a urutu cruzeiro rasteja? Então, analisa bem. Os animais foram criados de uma só vez. Não foi como o ser humano, um casalzinho, depois a genética contaminada de Adão e Eva veio passando para nós. Não. Portanto, todas as cobras foram criadas de uma só vez, já tinham sido criadas. E, portanto, analisando nesse ponto de vista, nós vemos que é uma condenação espiritual. Deus está colocando uma condenação espiritual sobre essa serpente, mas na verdade esse ser caído, esse querubim caído, esse anjo caído. Tanto é que depois você analisa bem que Deus coloca um querubim para guardar a entrada do Éden até hoje. E sem dizer no poder que ele tem de transformação, de adaptação, de mudança de corpo, como a Bíblia diz no Novo Testamento, que ele pode até se transformar em anjo de luz. Talvez ele aparecera para Eva de uma maneira diferente, mas isso é uma outra questão, porque Adão e Eva tinham um olhar espiritual também muito profundo antes do pecado, porque eles conseguiam falar até com Deus cara a cara. Então isso já é uma outra coisa, já é uma questão a averiguar. Mas era o próprio diabo. Você leu aqui, tá bom? Então, Apocalipse 20, versículo 2, está afirmando: é o dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás. Amém? Analise, estude e comprove. Paz e graça.